E aí, pessoal, vamos voltar, né? Para fechar a conta quanto ao fascismo e nazismo, continuando com o nazismo na Alemanha. Esse partido nazista tem esses preâmbulos antissemita, tem essa ideia de raça ariana, superioridade racial, ó, superioridade contra o inferior, não é? Contra aquele que é enfraquecido, superior contra o inferior. Existe um livro conhecido, uma história em quadrinhos que mostra essa ideia de caça, essa ideia de superior contra o inferior. Procurem se informar, importante, interessante. Maus, que fala sobre a trajetória de uma família judia, a sua sobrevivência, e os judeus são representados como ratos e os alemães são representados como gatos. Então é interessante pensar, é legal essa contribuição. Então, além desse tipo de ideologia que mostra esse sentido de caça, que mostra esse sentido de responsabilidade, o que é feito do Partido Nazista? O Partido Nazista ele é dividido entre a tropa de assalto e a tropa do SS, não é? A tropa SS é a tropa de proteção, o esquadrão de proteção do Partido Nazista. A tropa de assalto é uma tropa de ação, chefiada por Ernst Röhm, e a tropa de proteção, Heinrich Himmler, não é? Então, Heinrich Himmler era responsável pela proteção, a fidelidade a Hitler no Partido Nazista. Os camisas pardas eram responsáveis, tinham responsabilidade, liderança de Ernst Röhm. Então você tinha um partido dividido. Depois, essa divisão não vai mais existir. Alguém vai ser eliminado, é claro. Então, você tinha uma tropa de ação que permitiu fortalecer o Partido Nazista e caçou comunistas no território alemão, não é? Ora, e o que agrava ainda mais a realidade da Alemanha e que vai dar mais força aos nazistas é a crise de 29. Com a ausência de capitais, a inflação volta a crescer na realidade da Alemanha. Você vai ter novamente uma crise econômica, um aumento do desemprego, um aumento na taxa de suicídio. Então, assim, você vai ter um problema no sentido geral. Esse fim, essa parada na reconstrução da Alemanha, vai gerar um medo da ascensão dos comunistas, que vão dar estopim para quê? Para que os empresários apoiem o Partido Nazista. Então, os capitalistas alemães, com medo dos comunistas, não, os comunistas não podem chegar ao poder. Não, a crise está aí. Não, nós vamos colocar, então, os nazistas. Os nazistas, com o apoio dos capitalistas alemães, vão chegar a dominar o parlamento a partir de 32 e, em 33, você vai ter o manifesto dos grandes industriais, não é? Da Alemanha, ao presidente Hindenburg, que foi eleito. Em 1932, Hitler é derrotado pelo Marechal Hindenburg nas eleições da Alemanha. Mesmo o Marechal sendo eleito, aqui uma imagem da crise de 29, não é? Da quebra, ó, América, o modo de vida americano e uma fila daqueles esperando a sopa. Mesmo Hindenburg eleito, os empresários vão pedir a Hindenburg coloque Hitler como chanceler. E Hitler vai se tornar chanceler da Alemanha. E Hitler vai se tornar chanceler da Alemanha. E vai se tornar a liderança da Alemanha, não é? Liderança do Partido Nazista que vai ascender a liderança da Alemanha em conjunto com Hindenburg ainda, não é? Ora, em 1934, você tem uma série de eventos que vão começar a colocar ainda mais poder na mão dos alemães. O primeiro deles, o incêndio no Reichstag. O incêndio no Reichstag vai ser algo que vai começar a fortalecer o próprio poder dos nazistas. O Reichstag foi incendiado pelos próprios nazistas, mas na época foi argumentado que os comunistas o teriam incendiado
como numa tentativa de golpe. Então, você tem um estado de emergência na Alemanha instituído por Hitler e a redução das liberdades individuais, que vai começar aí a trazer um estado mais controlador, certo? Você vai começar a criar os campos de concentração e a Gestapo, a polícia secreta, que vai começar a caçar os oposicionistas desse estado alemão. Você começa a fazer a política de purificação da sociedade alemã e isso começa a conotar o que a Alemanha iria realizar na Segunda Guerra Mundial. Então o Terceiro Reich começa aí em 33, 34, com também a feliz, morte de Hindenburg, que facilitou as coisas para Hitler. Porque com a morte de Hindenburg, Hitler, que era chanceler, vai herdar também o cargo de presidente e vai se tornar realmente o Führer total da Alemanha. Führer total da Alemanha. O Terceiro Reich começa aí, com o atropelo da Constituição, não se convoca outras eleições e você vai ter somente o partido nazista. Uma Alemanha concentrada na figura de Hitler. Uma coisa que tem que ser comentado. E o partido nazista que era dividido. A tropa de assalto, durante esse processo em que Hitler começa a dominar todo o poder da Alemanha, a tropa de assalto vai ser executado na famosa Noite dos Punhais. Ernst Röhm e sua tropa vai ser totalmente eliminada pela ação da SS de Heinrich Himmler, não é? Heinrich Himmler vai liderar a SS para eliminar a tropa de assalto. Ou seja, SS fiel a Hitler. Então, quem está no poder, quem comanda, quem tem o poder total? Hitler, Partido Nazista, SS, enfim, fecha a conta. Tropa de assalto executada. Então você tem aí um terceiro Reich que se inicia, um terceiro reino, um terceiro império que se inicia. O incêndio do Reichstag, a Noite dos Punhais, a morte de Hindenburg, a união de chanceler e presidente numa única figura. Era tudo que Hitler queria. Então, na ação econômica, o que vai ser realizado? Ora, ele vai ter basicamente as mesmas propostas de Mussolini, uma redução do desemprego pela via do congelamento também dos salários, o arroz salarial. Vai investir em obras públicas, o que vai incentivar o emprego desses cidadãos alemães. E também a reestruturação da máquina de guerra alemã, que vai gerar empregos na indústria bélica e que vai possibilitar, assim, que esses cidadãos alemães obtenham renda e consigam montar as suas vidas, não é? Então, você vai ter algumas ordenações, claro, feita pelo próprio Estado nazista. A relação entre trabalhadores e patrão vai ser feita pela Lei de Ordenação do Trabalho. E todos os sindicatos da Alemanha vão estar vinculados à Frente de Trabalho Alemão. Ou seja, os trabalhadores da Alemanha vão estar vinculados diretamente, vão estar sendo controlados pelo Estado nazista. E qualquer um que tiver posicionamento comunista será executado. Era o que os burgueses queriam. Que os comunistas não tivessem como ascender ao poder na Alemanha. Caso encerrado. Outro ponto importante para falar da Alemanha é o Lebensraum, que é um espaço vital. Um espaço esse necessário para a vida das populações arianas da Alemanha e de outros territórios próximos da Alemanha. Certo? Hitler falava que a Alemanha, a nação alemã, ela precisava de um espaço vital. Imagina, você tem a sua casa e você fala assim, eu não sou atendido totalmente por esse espaço, eu preciso do espaço do vizinho, porque o espaço do vizinho é um espaço vital. É o meu espaço vital para a sobrevivência da minha família. É logicamente isso. Expansão territorial, aumento das fronteiras da Alemanha. A Alemanha vai começar a aumentar suas fronteiras pela lógica de Lebensraum, pela lógica de espaço vital. Novamente eu lembro que os trabalhadores foram controlados, foram
controlados, cerceados, e dessa forma o perigo comunista vai embora. Você tem a lógica da propaganda nazista, que também é presente nesse partido nazista, e que vai ser vinculado diretamente à ideia de um Estado limpo de qualquer tipo de deficiência. Novamente, eu lembro a vocês a prática de morte de pessoas deficientes. As pessoas iam ao encontro do Estado, o Estado recolhia essas pessoas e depois informava as famílias que elas tinham falecido. Mentira, essas pessoas foram executadas, eliminadas sistematicamente. Um Estado limpo, um Estado esse limpo pela via da ciência, pela via da eugenia, a ciência de pureza, de limpeza racial. Limpeza racial. Então você tem aí uma ciência que está buscando purificar, que está buscando higienizar, que está buscando limpar a Alemanha. Que está buscando pela via das ferramentas científicas limpar a Alemanha, não é? Um modelo de indivíduo ariano, um modelo esse que garante a superioridade racial, garante a valorização da perfeição humana, garante a força física, a excelência. Nas Olimpíadas de Berlim, é o espaço em que você busca apresentar essa valorização da perfeição humana, essa vitória, essa perfeição, essa ideia de Estado racial superior, pela via do esporte, pela via da guerra. E, por fim, se você tem de um lado a superioridade racial, uma superioridade essa planejada, constituída, em que você elimina o fraco deve ser perseguido. No caso, quem é o fraco destinado pelos alemães? Os judeus. Então, você inaugura com a Alemanha, em 1933, a guerra racial. Você inaugura com a Alemanha a guerra racial, a perseguição aos judeus, e você coloca a ciência ao serviço de extermínio, ao serviço de eliminação desses judeus. Não é? Ora, você tem as leis de Nuremberg em 1935, que são similares. Teve leis que foram baseadas nas leis de Nuremberg, as leis do Apartheid em 1948 na África do Sul são similares, idênticas basicamente, só muda o foco, não são judeus, são negros, do que as leis de Nuremberg. África do Sul, Apartheid, tem a mesma base que as leis de Nuremberg. Mesma base racial. Só que na África é negro, lá em Nuremberg é judeu. Proibição de casamento, proibição de trânsito livre, proibição de trabalho, enfim. E em 1938, você tem um evento que mais chama atenção quanto ao o que espera os judeus. A Kristallnacht. A Noite dos Cristais, que mostra o quê? Devido ao assassinato de um diplomata alemão em Paris por um judeu, os alemães, em 1938, numa madrugada, numa noite, vão realizar espancamento e assassinato e humilhação de diversas populações judias em diversas cidades da Alemanha. A Kristallnacht vai ser o exemplo da destruição de lojas judias, da morte, de desaparecimento de pessoas. Então, o que nós podemos concluir quanto a esses dois estados, o fascismo italiano, o fascismo alemão, se tornam estados totalizantes da sua vontade. No caso alemão, no caso da Alemanha, é algo que chama mais atenção devido ao início dessa guerra racial, a palavras que vão surgir fruto, como genocídio, como perseguição racial, como extermínio. Extermínio de 6 milhões de judeus sistematicamente cadastrados. Estima-se isso, 6 milhões de judeus sistemáticos mortos de forma sistemática. Estado nazista, Estado fascista italiano, o Faccio, não é? O Faccio, o feixe que traz aí o entendimento sobre fascismo e nazismo, o entendimento sobre esse Estado total, esse Estado de Hitler, não é? Espero que vocês tenham entendido a discussão. Agradeço a atenção de vocês e até o próximo encontro. Até uma outra hora.